Olá, está começando mais um Descompressão e hoje estamos com ela, que é jornalista, professora, gestora em comunicação e mestranda em administração. Tudo bom, Ana Luísa Montes? Tudo bom, Jamile. Um prazer receber a senhora aqui. Ana Luísa, a comunicação empresarial é considerada um campo pouco explorado pelos alunos. Por quê? Porque a gente às vezes dá nomes diferentes para determinadas atividades ou funções, né? A gente acostumou aqui no Ceará especificamente a chamar todas as atividades que a gente desenvolve de assessoria de imprensa. Então, às vezes, a gente centraliza debaixo dessa nomenclatura as atividades de comunicação empresarial. E aí sempre vem aquela polêmica. Além da comunicação empresarial, a gente confunde também marketing, enfim, são tantos nomes para tantas coisas que a gente pode desempenhar e fica sempre essa dúvida, será que o que eu faço é só marketing, é endomarketing, é assessoria de imprensa, é comunicação empresarial? Então, às vezes é importante ter um pouquinho mais de clareza, né, do que é cada coisa, porque são funções e são nomenclaturas que não se excluem, dependendo da empresa que você trabalha, da organização a qual você está ligada e das suas metas, dos seus objetivos. Então, pode ser que você esteja fazendo endomarketing, pode ser que você esteja fazendo comunicação interna. E aí é uma grande polêmica. Qual é o nome disso? Aí eu pergunto, e qual é o teu objetivo? Quais são, né, as metas e resultados que você tem que apresentar? E aí a gente pode dar um nome correto a cada coisa. Então, não é que os alunos desconheçam nem tenham oportunidade. Existem, elas estão aí, o mercado cresce a cada dia. Mas nem sempre é o melhor, é da melhor forma que ele descobre isso. Às vezes, eu já passei até por essa experiência de ter que renomear o seu setor, para que as pessoas entendam que aquilo que você faz não é marketing, é comunicação. Então, vai depender muito da organização, da sua clareza também com relação a isso. Eu acredito que seja por aí. Professora, teve um workshop aqui na Universidade de Fortaleza que foi ministrado pelos alunos de Assessoria da Comunicação, que é orientado pela Joana Dutra. Em que o tema era planejamentos de comunicação e mesuração de resultados. E você falou que teve que aprender na marra a fazer um planejamento. Conta como é que foi essa experiência. Bom, na época que eu me graduei em comunicação. Na época só tinha habilitação em jornalismo impresso. Então você vê como até a própria universidade que caminhava, né, de acordo com o mercado era realmente bem limitada. Então toda a nossa formação era voltada para jornalismo impresso. Tá? Então o que aconteceu? Foram surgindo estágios, oportunidades para trabalhar, por exemplo, no meu primeiro estágio, que foi no Unicef, que era um órgão das Nações Unidas e que tinha escritório aqui no Ceará. A gente tinha que fazer campanhas contra a desnutrição infantil, contra a violência doméstica. Então eram assuntos bem interessantes, mas que fugiam completamente daquela rotina de escrever, publicar, verificar, né, ter fontes de informação. Então, como lidar com isso? Era um desafio. Ainda bem que eu tive um grande mestre, né? Grandes mestres, na verdade, que o escritório tinha várias pessoas e gestores que ajudaram bastante nessa formação. Então, a partir disso, você já começa a despertar para entender que a comunicação não é só TV, rádio, jornal. Não, a comunicação não é feita das mídias. Ela utiliza as mídias, né? A gente não vive só em função dela, existem outros elementos também. Então, você realizar uma campanha é algo riquíssimo e que exige muita criatividade, muito talento e muito tempo, né? Então, assim, a ponta final de uma campanha vão ser as mídias. Então, até você descobrir isso, e sim, como é que eu lido com tudo isso? Então, o planejamento, ele foi participando, foi entrando, no caso da minha formação, através do mercado, mas também a gente tem que lembrar que era uma época que não tinha internet como tem hoje, não tinha tantas opções como a gente tem hoje, até para desempenhar a nossa função, né, nessa área de comunicação. Então, o que eu achei bastante enriquecedor, além desse estágio, vieram outros. Quando eu comecei a fazer diagramação de jornaizinhos e tudo, foi nos primórdios do computador, a gente fazia diagramação no Word.
Hoje você não acredita você é uma pessoa dizer isso. Então eu tive que migrar de um curso chiquérrimo de datilografia para um de computação. Então no meio de um curso de datilografia, então era um outro mundo, era um outro universo que talvez quem é mais jovem hoje nem imagine. Então imagina naquela época, se você não tinha sequer elementos básicos, né, de trabalho, a gente não tinha. E aí você fala em planejamento, como assim? As coisas, às vezes, elas precisam ser bem imediatas, bem, né? Não precisa de uma resposta urgente. Então, por mais que no nosso nível de estágio, né, como estagiários, a gente às vezes não tem acesso a esses elementos que vão constituir esse planejamento, a gente acaba participando, contribuindo com as metas. Mas se você é um pouquinho mais curioso, você começa a perguntar para o seu chefe, por que essa meta? Por que dessa forma? Onde é que isso começa? Onde é que isso termina? E aí vai crescendo no processo, até que um dia você mesmo está dando as cartas, né? Se você tiver realmente habilidade, interesse em aprender nesse sentido. Porque você tem que pensar o seguinte, nem todo mundo vai ser coordenador, nem todo mundo vai ser gestor. Tem que ter quem execute, e esse papel é tão importante quanto o do gestor. Então, que isso fique claro também, porque senão a gente acaba diminuindo, e não é um processo que um sobe no outro, ou sobe apesar do outro, todos têm que subir juntos, né? Então tem que ter quem coordene um processo de planejamento, mas tem que ter várias cabecinhas pensando nas várias faces desse planejamento. Por isso que a gente fala junto, comunicação integrada, fala em harmonia, né? E professora, ao decorrer da carreira, tanto na vida acadêmica como na empresarial, você enfrentou muitas dificuldades? Eu costumo dizer que mesmo que a gente planeje a nossa carreira, como tudo na vida, a gente tem elementos que não são fáceis de prever. Alguns a gente prevê com o tempo, mas a nossa vida de um modo geral, e a carreira em particular, ela não se dá numa linha reta. Ela se dá com altos e baixos. E é importante que a gente tenha esses nãos, esses baixos, né? Essa parte que a gente diz assim, chega pra gente, parece uma grande oportunidade, oportunidade da minha vida, eu tenho que tentar. E aí daqui a um mês, 2, você começa a perceber que aquele lugar não era bem aquilo, aquele trabalho não era bem daquele jeito. Então, o que é importante nisso? Se você tem um objetivo e fica olhando para ele, não perde ele de foco. Eu tropeço na oportunidade que não era uma oportunidade, era uma roubada. O que eu não posso fazer é mudar meu objetivo por causa disso. Porque se eu fico mudando o objetivo o tempo todo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não estou colocando, tem até um provérbio que diz que se eu ponho areia, um pouquinho de areia todo dia no mesmo lugar, um dia eu construo uma montanha. Mas se cada dia eu ponho areia num lugar diferente, eu vou ter um monte de sujeira, de poeira. Então a mesma coisa é a nossa carreira. Não tem problema que ela seja feita de altos e baixos, é necessário, a gente não cresce no sim. A gente cresce quando a gente recebe não. Tá errado, não foi feito direito. E agora, o que eu vou aprender com isso? Qual é o problema de você se deparar com a roubada? É demorar a perceber isso. E como eu falei, mudar o objetivo. Não muda antes de tentar por outro caminho, né? Então, é legal que isso aconteça, é legal que a gente apanhe um pouquinho da vida, assim. Professora, além de estudar, lecionar e fazer arte, o que te inspira a trabalhar? Eu acho que foi uma habilidade que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Como eu falei quando eu comecei a estagiar, a participar do mercado de trabalho, né? Então a gente não tinha tantas opções de mídias como temos hoje. Então muitas vezes eu me deparei com orçamentos, sérias restrições orçamentárias, né? Como dizia o Cacete e Planeta. E eu dizia, mas a ideia é tão legal, como é que a gente vai fazer? E aí um belo dia a gente se pegou, a equipe toda, fazendo origami para pôr uma campanha na empresa, né? Para colocar a empresa toda envolta naquela campanha e tudo, e foi uma delícia. Então a gente acaba descobrindo habilidades que desconhece por conta dessas dificuldades, né? Então foi muito legal, a gente não botou a campanha, não deixou a campanha morrer por falta de recurso. Bom, o que a gente tem? Bom, temos papel, temos tempo e temos vontade. Então vamos dar um jeito nisso? Vamos descobrir como é que faz isso. Então, assim,
Eu descobri que tinha habilidades para lidar com cores, com formas, cortar papel. Gosto da técnica de origami. Eu não domino isso, tá? Que fique claro. Porque senão vão pensar que eu sou artista plástica, essas coisas, e não é nada disso. É a minha forma de fazer uma poesia mais concreta, porque eu adoro poesia. E aí, com tanto tempo, né, disponível para estudar, com tempo para tantas outras coisas, às vezes faltava tempo para a poesia. Então foi um encontro com a poesia através de outra forma, né, através de várias formas de cores, então isso é uma coisa acaba andando junto com a outra. Hoje eu passo muito tempo estudando devido ao mestrado, né, fazendo as pesquisas necessárias, e entre um intervalo e outro de estudo, eu corro para o papel para cortar, para fazer aquilo que vocês viram lá. Então é pura diversão, né? Não é para comercializar, não é para dizer, oh, que lindo e tal. Uhum. É para dar vazão a essa necessidade da alma mesmo, eu diria isso, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só família, a vida não é só ganhar dinheiro, né? Nem perder dinheiro. E não é só essa rotina estressante que às vezes a gente tem que se submeter, sim, mas não é só isso, dá para ser um pouquinho além. Então, às vezes, quando eu paro, que eu pego uma tesoura, numa cola, é esse além, é esse mundo assim que é delicioso, que tem que existir, tem que ter esse canal. O espaço cultural é uma referência no Ceará. Quais os benefícios que esse espaço tem trazido para o Ceará? Como seres humanos, nós precisamos ter esse canal. A arte é um canal para a gente dialogar um pouquinho com o que há de mais belo ou mais divino, como a gente costuma dizer na filosofia, o que há de mais divino em nós mesmos. Então, assim, a arte é aquilo que faz com que a gente se eleve, que a gente saia leve, que a gente acredite, faz a gente acreditar na vida. Então, ter um espaço desse tão perto, tão acessível, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade cearense, né, de um modo geral, é gratificante e espero que dure o tempo que for possível, né? Porque eu acredito que vai durar e que vai se expandir, porque quando a gente entra para ver a exposição, a gente vê a quantidade de pessoas que frequentam esse lugar. Isso é muito bom, é sinal que realmente é uma necessidade nossa. Enquanto houver arte, há esperança, porque a gente tem que dar vazão à nossa imaginação, às coisas tão bonitas que nós sentimos, né? E é uma guerra muito cruel, a gente tem muito espaço para as coisas terríveis do dia a dia, difíceis, e às vezes os espaços para a arte são bem reduzidos, são bem pouco acessíveis. Então, eu acredito que a gente só tem a ganhar se a gente mantiver as nossas visitas constantes, se a gente brigar por mais espaços como esses, né? Porque a gente precisa equilibrar esse jogo. Professora, mudando um pouco de assunto, sabemos hoje que Fortaleza está sofrendo modificações, como o Parque do Cocó, que vai ser a construção de um viaduto, a Praça Portugal, que vai ser totalmente mudada. Como a senhora analisa a Fortaleza hoje, que está perdendo a sua história? Tem uma frase, né, do imperador que se chama Marco Aurélio, que ele dizia o seguinte, eu gosto muito dessa frase e eu acho que ela pode nos ajudar a refletir um pouquinho sobre essas questões que você colocou, né? O que é bom para a abelha nem sempre é bom para a colmeia, mas o que é bom para a colmeia geralmente é bom para a abelha. Então, eu realmente não conheço o planejamento dessas mudanças de uma forma global. Assim, eu não posso te dizer que eu, né, já me aprofundei nesse assunto, que eu tenho um conhecimento vasto sobre isso, porque eu não tenho. Mas como cidadã, como uma pessoa que frequenta, né, as ruas de Fortaleza, que frequenta os lugares, né, as praças em Fortaleza, que circula bastante, eu acredito, eu gostaria de ser otimista e acreditar realmente que tudo que está sendo pensado hoje está sendo pensado no hoje e no amanhã. Não é algo que vá ser feito ou deva ser feito só pensando no hoje, porque os problemas vão continuar se eu resolver só os de hoje. Amanhã vai ter mais, depois de amanhã vão ter outros. Então é preciso pensar nessa colmeia com uma visão de longo prazo. Isso é planejamento.
Ana Luísa, além de ser professora, amante da arte, gestora em comunicação, mestranda em administração, o que planeja para o futuro? Bom, eu também, nas minhas horas livres, né, eu gosto de estudar filosofia, né? É um lugar que eu descobri que eu não pretendo me afastar dele, porque ele me ajuda a pensar em todas essas questões do dia a dia, inclusive na profissão, em tudo que a gente faz de uma maneira bem mais ampla. Então, quando a gente pensa nos sonhos, para onde a gente está indo, eu acho que a gente tem que ter sempre um objetivo bem maior do que esses rótulos que a gente se impõe. Então, assim, todos eles somam para o que eu pretendo, que é me tornar um ser humano melhor. Eu acho que fugir disso seria ilusório, seria perda de tempo. Então, são atividades que vão somar nisso. Em termos de carreira, para ser bem específica, porque aí você pode achar, tá, professora, filosofou demais, aí eu não alcanço isso. Tá, eu penso assim, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou continuar pesquisando e o que eu puder compartilhar desse conhecimento que a gente vai adquirindo com os alunos, e eu sempre digo que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. É incrível, é uma troca que é fantástica, fenomenal. Então eu gosto de estar com as pessoas, porque eu acho que pessoas ajudam as pessoas a crescer, né? As coisas não reclamam, elas não falam. Elas não nos impõem, não nos desafiam como seres humanos. É muito fácil eu ter muitas coisas e estar no conforto. Mas não é isso que eu busco, né? Eu quero esse desafio mesmo. Não é fácil, não é simples, eu sei. Mas eu nasci incumbida, como diria a Clarice Lispector. Professora, para terminar esse programa bem especial, bem descontraído, queria que a senhora recitasse um pouco do Fernando Pessoa. Bom, tem uma poesia dele, ele diz assim: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além da dor, tem que passar além do bojador, porque Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Eu amo isso, é muito lindo. É mesmo? Obrigada, gente. Ana Luísa, obrigado pela participação e até o próximo programa.